cultura que é... O Brasil se esconde debaixo da saia de Honduras. É uma vergonha que a China, que o Brasil, que a Índia, que a Indonésia, que o México, que a África do Sul, que são países já relevantes do ponto de vista econômico e ambiental, continue querendo se esconder debaixo da saia de Moçambique, de Honduras, da Nicarágua. Né? Então é evidente, né, que essa discussão precisa avançar. Tem o passado, tem o presente e tem o futuro. No passado, é evidente que a Alemanha, que a Inglaterra, que os Estados Unidos, que a Rússia, que o Japão tiveram mais responsabilidade, porque eles lideraram a Revolução Industrial. Mas no presente, esses nossos países, inclusive o Brasil, já são muito importantes para a produção de gás de efeito estufa. E vão ser mais ainda no futuro. Então, as responsabilidades realmente têm que ser proporcionais, mas tem que ser responsabilidades com obrigações, com metas explícitas, que uma governança mundial possa acompanhar e cobrar para todos. Desde Honduras até um país africano, passando pelo Brasil, chegando nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Japão, tem que se calcular as suas responsabilidades e cada um tem que se mover. Só existe um planeta. Não adianta ficar apontando o dedo para a Europa, para os Estados Unidos, para a Rússia e para o Japão, porque, novamente, os meus netos vão viver no mesmo planeta dos netos dos atuais governantes desses países. Então, deve haver o interesse de todos os países pela ação, pela mudança, na forma de produzir, de consumir e de viver. Eu não concordo com a posição catastrofista e messiânica que às vezes a mídia faz em relação a essas conferências. Copenhague, por exemplo, aparecia como uma espécie de messias que ia salvar tudo da noite para o dia. E como é evidentemente uma mudança cultural, econômica, social e ambiental como essa, altamente complexa, que vai mudar a forma de como a gente vive nos últimos 200 anos, não pode acontecer da noite para o dia, Copenhague também não poderia resolver da noite para o dia. Aí no outro dia, que acaba a conferência, essa mesma mídia que dizia que Copenhague ia salvar tudo, disse que Copenhague não fez nada. O que não é verdade. Eu estava lá em Copenhague, representando a cidade de São Paulo, e vi a movimentação mundial de discussão, de conscientização, de mudança que aquela discussão fez acontecer em muitos países, na cabeça de muitas pessoas de muitos países. Portanto, eu acho que a ONU tem desempenhado um papel de vanguarda nesse processo. Os encontros da ONU são sensacionais, fantásticos, mostrando que é possível, do ponto de vista iluminista, a gente ter uma governabilidade mundial cada vez mais fraterna e equilibrada no futuro. E a questão do meio ambiente, porque a questão do clima é a questão econômica, social e ambiental mais grave que a gente tem que enfrentar no século XXI, tem exercido um papel fundamental para se alcançar essa governabilidade mundial. Cada encontro desse, o mundo sai melhor do ponto de vista de conscientização. E aí, com a conscientização, vem a ação. Então, eu acho que é crescente a consciência nas áreas científicas e o que precisa é se espalhar para a área popular. Por quê? Insisto, nós somos uma democracia, no caso do Brasil. Os políticos, os governadores, os prefeitos, os legisladores, a presidente da República, vai se mover nessa questão climática para o seu exato nível de responsabilidade quando o povo exigir e cobrar deles. E aí cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, a dona de casa, o pai de família, o empresário, o operário, o comerciante, o que é que ele está fazendo dentro da casa dele? Isso é uma coisa muito interessante. O que é que o governador do Rio Grande do Sul faz na casa dele, por exemplo, para diminuir o lixo que ele produz? Essa seria uma reportagem interessante a ser feita. O que é que a presidente da República faz nos hábitos alimentares dela, está muito preocupada com a dieta, os hábitos alimentares dela, né, para que não haja desmatamento na Amazônia desnecessário, abrindo áreas de devastação que produzem gás de efeito estufa para abrir espaço para criar gado e plantar soja para fazer ração. O que é que ela faz no dia a dia da alimentação da família dela? E como ela conversa com a filha dela sobre a alimentação dos netos dela, para evitar que o desmatamento da Amazônia siga. Porque o desmatamento da Amazônia é feito em função da cidade. É a cidade de Porto Alegre, de São Paulo, de Belo Horizonte, que desmata a Amazônia. Tem a questão da madeira, mas tem a questão da produção de alimentos, do boi e da soja. Isso é uma coisa que eu mudo dentro de casa, né? Eu salvo a Amazônia dentro da minha casa, né?